A aula de hoje está na nossa grade como TS 206, Eclesiologia. Bom, os objetivos do nosso curso é avaliar a presença e a atuação da Igreja de Cristo no mundo. Também levar o aluno a se posicionar diante do desafio de ser uma igreja atuante e poderosa na terra. Também elevar o valor e a importância da Igreja de Cristo como um fator de transformação de vida. Esse é o objetivo principal da nossa matéria. Mostrar um rápido panorama da igreja, desde a sua fundação até os nossos dias, sendo que nós não vamos nos deter na história da igreja. Existe uma matéria sobre história da igreja e lá nós vamos destrinchar. Isso aqui é mais na área teológica, bíblica, sobre a história da igreja. Também analisar a vida interna da Igreja de Jesus Cristo, extraindo para os nossos dias atuais uma compreensão clara da missão, dos propósitos e dos valores da Igreja. Procurar também descobrir como nós, que somos a Igreja de Cristo hoje, podemos desempenhar as funções de sal, luz e fermento, que são as características básicas da Igreja. Além disso, nosso principal propósito é unir-nos a Cristo no propósito de apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5:27. Tá bom? Ok, eu gosto de sempre recomendar alguma bibliografia. Se você puder ler e dar uma bibliografia, sempre é bom para que o aluno possa fazer um estudo mais acurado, mais aprimorado da matéria. Então, eu recomendo a Teologia do Novo Testamento, de George Ladd. É especial essa pessoa, é um grande estudioso da Bíblia, do Novo Testamento, vale a pena. Também o livro A Igreja Corpo Vivo de Cristo, de Ray Stadman, é fantástico. Esse, então, é onde nós nos baseamos bem mais a nossa matéria. E também a Igreja Lugar de Vida, da editora Betânia, tá bom? Então vale a pena você ter esses livros em mãos para que você chegue a conhecer um pouquinho mais. Existe uma informação que eu quero passar para vocês, está no Ultimato, se eu puder mostrar aqui para que vocês vejam, está na apostila de vocês, mas olha só, essa informação ela é fundamental para que vocês tenham. Tá? Vocês podem entrar na internet, podem ver, e eu vou ler o que está nessa informação. Diz o seguinte: desigrejismo, anomalia ou opção? Cresce o número daqueles que intencionalmente não se ligam a uma igreja, ou que deixaram as igrejas que frequentavam. Estima-se que sejam quase 10 milhões. Este grupo não é homogêneo. Há desde os que deixaram a igreja por terem sofrido decepções com a liderança, aos que se apegam a uma teologia que ataca a igreja institucionalizada. Esta realidade está relacionada também do modo de vida na sociedade contemporânea. Em todo o mundo, a quantidade dos sem igreja cresce em países secularizados e também em cidades maiores de países que ainda possuem maioria cristã, como o Brasil, Estados Unidos e etc. Essa informação vem corroborar para dar a você que está estudando a importância dessa matéria. Se a igreja não cumpre o seu papel, ela vai perdendo não só membros, mas ela perde autoridade, perde o poder, perde a razão de ser. Por isso, seja muito bem-vindo à nossa matéria. Vamos lá, capítulo 1. Fala sobre a igreja, sua origem e seu propósito. É interessante, gente, observar a palavra eclésia. Quando eu preparei essa matéria, eu não tinha uma compreensão mais ampla da palavra eclésia. E à medida que eu fui estudando, fui vendo, eu descobri, quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, isso me chamou muito a atenção para eu procurar entender por que Jesus disse a minha igreja, porque ele não disse eu edificarei a igreja. Simplesmente porque igrejas já existia. A palavra eclésia refere-se a um grupo de pessoas seletas
esse grupo de pessoas que o governador, o rei, o líder político, ele convidava, ele escolhia pessoas que queriam governar com ele. Essas pessoas tinham autoridade para implantar o seu reino, o seu governo sobre outros povos e outras terras. Então, seria como parte do sinédrio. A igreja era chamada de igreja por isso, porque ela era uma cooperadora com os governos para a implantação do reino. E Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia. Ou seja, eu quero ter um povo comigo que tenha habilidade, poder, graça para conquistar povos e nações, impondo a eles o meu governo, para que a minha igreja, para que o meu governo, para que o meu reino se estenda. Então a igreja tem esse conceito, né? Quais são os propósitos da igreja? Congregar os salvos em Cristo, representar Deus na terra, assessorar na expansão do reino e governar com Cristo. Você vai ler várias definições de igreja. Uma das mais comuns é a Assembleia dos Santos, ou a reunião dos eleitos, enfim. A ideia da eclésia ou da igreja é muito ampla, mas o objetivo principal é expandir o reino de Deus na terra. É interessante observar como que Jesus e os seus discípulos lidaram com isso. Jesus respeitou o judaísmo até o momento em que o judaísmo o rejeitou. Por isso diz João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, a partir daí, os discípulos começaram e vocês vão ver no decorrer da matéria, a deixar a sinagoga, reunir-se nas casas, e ali começavam a realizar os batismos, e aí foi criando, instituindo a igreja do Senhor como a portadora da boa nova da salvação. Agora, a salvação não é mais pela lei, a salvação não é mais pela observância dos mandamentos, simplesmente, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, para fazer expiação pelos nossos pecados, ou seja, nos cobrir diante de Deus, para que a ira de Deus não mais estivesse sobre nós. Esse é o papel, esta é a mensagem, esse é o querigma da igreja, a proclamação da igreja. Agora, isso tudo vem dentro de um espaço de silêncio de Deus. Vocês sabem que Deus, a Bíblia mostra que Deus ficou 400 anos em silêncio. O que quer dizer isso? Deus não falou, Deus não levantou profetas, Deus não dirigiu o seu povo como ele fez no Antigo Testamento e como ele fez depois no Novo Testamento. Nesse período tem os livros apócrifos, que você pode conhecer um pouco da história desses 400 anos, e de repente, assim, né, para o povo e para a história, Deus levanta um profeta, João Batista, que começa a anunciar a vinda daquele que seria, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, o ponto alto da igreja no seu início foi o dia de Pentecostes, porque o dia de Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu, a linguagem bíblica é essa, sobre todos, né? Vamos desmistificar um pouco isso, não houve pomba, não houve fogo, mas a Bíblia diz que algo sobrenatural, como pomba, como fogo, veio sobre eles, e eles não falavam línguas estranhas, eles falavam a língua dos medos e dos persas, e as pessoas ficaram encantadas porque eles falavam das maravilhas de Deus na língua materna. Então houve uma proclamação, houve uma manifestação que depois Pedro disse, isso é para que se cumprisse o que disse o profeta Joel. Também Pedro entendeu que a manifestação do Espírito Santo deu início aos últimos dias. Porque Joel disse, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, tá bom? Tem muitas questões teológicas que não é o nosso foco nesta hora, mas isso foi marcante, porque Atos dos Apóstolos diz que Deus daria o Espírito Santo, e esse Espírito Santo faria com que nós tivéssemos poder e autoridade para testemunhar Cristo, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Então foi muito importante o dia de Pentecostes, né? Para a gente entender. Pedro diz que é o dia do Senhor, é o início dos últimos dias, é a vinda definitiva do reino, é o anúncio iminente do retorno de Cristo. Então Pentecostes realmente foi uma marca fundamental para a igreja. Eu quero só fazer algumas observações gerais nesse capítulo, que a igreja de Jesus Cristo não nasceu no Pentecostes, mas foi concretizada no Pentecostes. Só existe uma igreja, as outras são denominações, ou seja, são nomes particularizados de grupos específicos que fazem parte da igreja de Cristo. É o Espírito Santo que convence as pessoas, e não a igreja, e não a sua teologia, nem a sua metodologia. A missão da igreja é proclamar Cristo. Estou falando geral, né? Depois nós vamos falar da nossa igreja, da nossa denominação, mas a igreja de Cristo, a sua missão principal é proclamar Cristo e seguir os princípios da palavra de Deus no caminho de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu ministério. A igreja é constituída do povo de Deus que vive em unidade e em amor. A igreja não é uma organização, e sim um organismo vivo. E para isso, a gente encontra na Bíblia alguns símbolos. A igreja como templo, a igreja como esposa, a igreja como corpo humano, a igreja como um edifício, etc. São símbolos que traduzem, melhor dizendo, a missão e a função da igreja. A igreja foi planejada por Deus para propagar o evangelho do reino de forma dinâmica e vibrante. Também para ser uma comunidade terapêutica, ou seja, para produzir saúde, onde a vida de Cristo flua para os irmãos e irmãs entre eles, atingindo também o incrédulo, o pecador e comunicando-lhe perdão, graça, amor, aceitação, libertação, cura física, cura interior, cumprindo eficazmente o seu papel de restaurar, de reconciliar o homem com Deus e restaurar a dignidade da vida humana. Ok? Vamos lá no capítulo 2, um pouquinho, né? Vocês podem depois, com mais atenção, dedicar à leitura da sua apostila. O dinamismo e o vigor da igreja primitiva. Apesar dos cristãos no início não se organizarem estruturalmente como igreja, eles deram início quando criaram o que eles chamaram de didaquê. É uma palavra grega para dizer manual de ensino. Esse didaquê era um livrinho, eu tenho aí, né? Podia até mostrar para vocês, mas deixei lá em cima. Esse didaquê era um manualzinho de lições para que as pessoas que se tornassem cristãs fossem preparadas para o batismo. Esse manual inclui duas coisas: o significado da vida, morte, ressurreição e exaltação de Jesus, e a sua entronização como Rei e Senhor, inaugurando o reino de Deus sobre a terra. Naquela época, na igreja primitiva, né, chamamos a igreja de Atos dos Apóstolos, o funcionamento da igreja era mais ou menos assim: os cultos aconteciam nos lares, havia uma simplicidade no culto, como Paulo revela, um traz salmo, outro traz hino, outro traz cântico, enfim. Era uma coisa bem livre, porém com objetivos claros, né? A ceia era elemento central do culto, por isso todos os cultos, especialmente nos cultos dominicais, a ceia era servida para lembrar duas coisas: a morte de Jesus e a nossa salvação pelo derramar do sangue dele. Por isso eu recomendo, como bispo da igreja, que em nossas igrejas também pudéssemos ter ceia todos os domingos. Isso é o meu sonho. Ainda encontro dificuldades por alguns pastores, né? Outra coisa, todas as pessoas que aceitavam pela fé, eles eram publicamente batizados, depois, claro, desse ensino daqui. Havia muita unidade, tal ponto de que a Bíblia diz que ninguém passava necessidade. E a estrutura da igreja era simplesmente uma composição de apóstolos, diáconos e membros. Isso era muito simples, né? Mais tarde, no tempo de Paulo também instituiu o que ele veio a chamar de bispos, ou presbíteros, ou anciãos, diáconos e membros da igreja. Agora, havia na igreja primitiva
também problemas. Se alguém fala assim, eu gostaria de ser como a igreja primitiva. Deixa eu dizer para vocês o que havia na igreja primitiva, segundo a Bíblia. Divisões, heresias, falta de transparência entre os membros, imoralidades, desonestidades, falsos profetas, pessoas querendo comprar a bênção de Deus e problemas que se desenvolveram dentro da igreja que até hoje nós estamos enfrentando, porque são problemas oriundos de pessoas. E onde há pessoas, sempre há problema, né? Agora, os pontos fortes da igreja primitiva, a presença marcante do Espírito Santo. Esse era um fator diferenciado. O Espírito Santo se manifestava, não só através de dons, mas através da proclamação do convencimento dos pecadores que se rendiam a Cristo. O ensino, eles não abriam mão do ensino, né, de casa em casa, ensinando a palavra, era uma herança que eles receberam do judaísmo, da preocupação com o ensino, e eles faziam. E a comunhão foi a novidade da Igreja de Cristo, porque no judaísmo não havia comunhão. Vocês podem até hoje ver que as orações são individuais, os cânticos são individuais, a liturgia é totalmente individual, cada um faz o seu. Eles vão na igreja, mas fazem as suas reverências, vão lá no Muro das Lamentações, fazem as suas orações. A Igreja de Cristo trouxe uma novidade, a koinonia, a comunhão. Isso foi marcante, né? E eu gosto muito dessa frase. Comunhão é ter coragem e amor para dar, e ter coragem e humildade para receber. A pastora Leda trouxe isso na sua tese, e ela enfatizou muito isso. Comunhão é ter coragem e amor para dar, e coragem e humildade para receber. Outra coisa linda na igreja primitiva era a informalidade. Isso, hoje eu vejo que pessoas fazem da igreja quase que um teatro, né? Um programa de fim de semana. Para eles era uma coisa normal, era o dia a dia, era a igreja. Tanto é que eles todos os dias estavam nas casas no início, né? Havia assim, essa preocupação de todo dia se reunir, todo dia orar, porque era uma coisa natural, isso era da vivência deles, não era nada especial. Eles se vestiam simplesmente, a liturgia era livre de qualquer ritualismo, né? E a linguagem deles era a linguagem de irmãos. Aí que surgiu família. Era, você é meu irmão, tanto é que Paulo instituiu o ósculo santo, que é o beijo no rosto ou na testa, para dar identidade como irmão em Cristo Jesus. Tá bom? Terminamos o capítulo 2, vamos para o capítulo 3. A igreja com as suas marcas e divisões. Como eu já falei, a igreja tinha pontos fortes e pontos fracos, como hoje também a gente pode identificar isso nas nossas igrejas. A igreja descrita no livro de Atos, ela, como falei, reunia-se de casa em casa e não no templo. Depois ela passou a se reunir de casa em casa e no templo, quando ela passou a ter templo. Isso já depois do ano 325, né? Mais de 300 anos, a igreja se reunia nas casas, nos lugares onde o povo podia estar, que era uma coisa simples, na época não tinha microfone, enfim, todos esses aparatos da modernidade, então era muito fácil se reunir. Hoje a dificuldade, fazendo um parêntese, que a igreja enfrenta, de reunir nos lares, de cultos mais simples, é que a igreja de hoje está muito acostumada com toda essa estrutura pesada, e então fica difícil, né? Não havia um líder nomeado para cada unidade, né? Mas Jerusalém era o centro, Tiago era o pastor de Jerusalém, e ali logo veio a perseguição, os discípulos ficaram em Jerusalém, a igreja se espalhou, depois os discípulos também. Então, assim, não era uma coisa, não era um pastoreamento assim específico para a igreja, mas Paulo, podemos dizer que Paulo, Pedro, João e Tiago eram os líderes da igreja cristã na igreja primitiva. Agora, eu gosto sempre de falar sobre que igreja não é uma continuidade de Israel. Aliás, igreja não tem nada a ver com Israel. A pessoa fala, um novo Israel de Deus. Não é um novo Israel de Deus. Se você ler Romanos, você vai ver que Israel Deus cegou e ensurdeceu o povo de Israel. E que veio a igreja. Eu citei João 1,12.
Jesus veio para eles, mas eles não receberam. Então não há uma continuidade. Israel tem uma maneira, Deus trata com Israel. Na minha compreensão, Israel é a história da redenção de um povo caído e a igreja é a história da reconciliação do povo com Deus. Deus vai tratar com Israel? Vai, no momento certo. Mas agora não existe o legalismo, não existe todas aquelas coisas de Israel. Eu lamento muito que muitos pastores estão transformando as nossas igrejas, ou a igreja de Cristo, num Israel. Estão usando até kippah, bandeira de Israel, coisas assim, que não faz sentido biblicamente. Nenhum sentido biblicamente. Jesus veio cumprir a lei, ou seja, Jesus veio pôr um ponto final na história de Israel e iniciou uma nova era. A era da igreja, a igreja de Cristo, a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Algumas pessoas que são estudiosas aí dizem que Israel vai ser salvo pela promessa e a igreja vai ser salva pela fé. Também discordo veementemente. Todos serão salvos pela fé. Primeiro porque também em Romanos fala que Abraão creu. Abraão creu e isso foi lhe imputado por justiça. Então tudo é pela fé em Cristo e a igreja hoje é que representa o reino de Deus na terra. Né? Agora, a igreja ela está completamente separada de Israel. Não há afinidade, não existe cristão messiânico. A igreja é a igreja. Consideramos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, como o fundamento da história, da revelação de quem Deus é e o que Ele fez para nos alcançar. Mas o Novo Testamento é a nossa prática diária de como viver este amor revelado em Cristo Jesus. Tá bom? Ok. O grande problema, desde o passado e até hoje, eu vou falar isso muito nesse curso, é igreja verdadeira e igreja falsa. Gente, existem muitas igrejas. Tem a igreja de Cristo e tem outras igrejas. E dentro dessas outras igrejas, é possível até ter a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo, ela tem uma característica bem peculiar. A igreja de Cristo admite dois tipos de pessoas, o joio e o trigo. Então sempre vai haver, nunca você vai encontrar uma igreja verdadeira. A sua denominação não é a igreja verdadeira, a minha não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é Cristo em nós, como diz Colossenses, a esperança da glória de Deus. Por quê? Porque dentro da sua igreja ou da minha igreja tem joio e tem trigo. E se você for conversar com joio, vai ser falso. Se você for conversar com trigo, vai ser verdadeiro. Então é muito importante a gente entender isso, tá bom? Vamos ao capítulo 4, sem muita demora. Um diagnóstico da igreja de hoje. Não quero ser pessimista, mas eu quero trazer você a conhecer um pouco a igreja hoje, para depois a gente seguir como mudar essa realidade. Não é como mudar, tem muita coisa boa. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo na nossa Igreja Metodista Internacional. Eu tenho visitado a igreja, agora mesmo cheguei dos Estados Unidos, visitei uma igreja batista fantástica. Gente, coisa gloriosa Deus está fazendo. Aqui no Rio tem acompanhado o pastor Josué Valando, na Igreja Batista Atitude. Estou impressionado, realmente é algo grande. Mas, de um modo geral, o que a gente pode perceber num diagnóstico frio, sem tendência, é o seguinte: as igrejas hoje se caracterizam por uma superestrutura. Percebe-se claramente isso. Hoje o foco não está no membro, está na estrutura. E isso tem sido alvo de investimentos milionários. E por isso mudou-se alguma coisa especial na igreja. A ênfase hoje não é pela ação do Espírito, mas pelos dons do Espírito. Pessoas mais interessadas em ter o dom do que ter o Espírito. Aí você fala, mas é possível? É, porque o dom você pede e Deus dá. Agora, a vida no Espírito, vida de santidade, é mais do que dom. Por isso Jesus falou, não adianta você falar língua estranha, não adianta você profetizar, expulsar demônio e ouvir, eu não conheço você. Porque você é praticante de iniquidade ou de injustiça. Então,
hoje a ênfase está nos dons, devia ser a ênfase em ter o Espírito, o fruto do Espírito. Também, hoje a igreja está buscando ser conhecida pelos meios espetaculares de comunicação e marketing. Hoje você tem que estar na TV, tem que estar isso, tem que estar na internet, Facebook, no Instagram, enfim. E às vezes nos perdemos achando que é isso que torna a igreja conhecida. Sabe o que torna a igreja conhecida? O poder de Deus agindo em mim e agindo em você. O legalismo é desumano hoje. A igreja criou leis, não para facilitar, mas para julgar, para dizer quem é merecedor de estar na igreja e quem é merecedor de sair da igreja. Vocês sabem que dependendo de quem é a pessoa, as leis passam desapercebidas, e dependendo de quem é, as leis são impiedosas. Infelizmente, existe hoje uma tensão entre piedade e existencialismo. As pessoas hoje elas dizem, não, mas eu não posso cuidar de ninguém, eu não posso dar nada, eu não posso compartilhar. Aliás, eu só vou na igreja para receber. Isso é trágico, né? E, infelizmente, em alguns casos, a igreja chega a ser confundida como um clube social, um clube religioso, um clube político, né? Onde as pessoas estão ali alienadas do propósito final da igreja. E algumas coisas até ultrapassadas que as pessoas vivem nisso. Quando eu falo desse diagnóstico, é porque eu entendo, e eu não entendo isso sozinho, não sou eu o único, estou parafraseando livros que nós lemos, que a igreja tem que ser a comunidade que vive em união e amor, obedientes ao cabeça que é Cristo, comprometida em estabelecer o reino de Deus a partir do ministério de Jesus e onde a vontade de Deus fosse feita. Eu vou ler de novo, está aí na sua apostila, mas eu quero ler. A igreja tem que ser a comunidade que vive em união e amor, obedientes ao cabeça, Cristo, comprometida em estabelecer o reino de Deus, e não o meu nome ou a minha denominação, a partir do ministério de Jesus, e não das minhas habilidades ou dos meus dons, e onde a vontade de Deus, e não a minha, e não a sua, seja feita. Essa é a igreja de Deus. Para ser essa igreja, ela precisa evitar algumas tendências. A primeira tendência nossa hoje é a impessoalidade. As pessoas hoje se transformaram em números, em dizimistas, em acionistas. A igreja virou empresa, não tem membros, tem acionistas. Então, se você dá, e se você não dá, eu vou arranjar um jeito de tirar da tua mão. É isso que, infelizmente, a gente percebe por aí. É cantina, é venda disso, é venda daquilo, é promessa, é campanha, é venda de óleo, é venda de tudo. Ou seja, eu tenho que tirar dinheiro porque o importante da sua vida é o seu dinheiro. Isso é impessoalidade. E a igreja não pode entrar por esse caminho, porque fere a dignidade de Deus. A força de trabalho também. Hoje, porque você é um acionista, você é um contribuinte, você tem que produzir. Então, hoje, você tem que evangelizar, você tem que visitar, você tem que fazer, você tem que produzir. Você é a força de trabalho. Não é isso que a Bíblia ensina. Você não é força de trabalho. Você é nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, para ser uma igreja, você tem que evitar essa força de trabalho. Tudo tem que ser voluntário, liberal, com alegria. Outra coisa que precisamos evitar é não permitir que as pessoas sejam pessoas estranhas. Olha, entra gente na igreja e sai sem que ninguém sequer dê a mão, cumprimente, pergunte. São pessoas estranhas, totalmente estranhas. Não só pessoas que visitam, convidados, mas as próprias pessoas da igreja são pessoas estranhas. Você não sabe o que seu irmão está passando. E igreja é corpo. É chorar com os que choram, é vibrar com os que vibram, se alegrar com os que se alegram. Ninguém pode ser estranho. Mas, infelizmente, eu ouço de pessoas que falam assim, eu entro e saio. Outra coisa, evitar a burocracia. Gente, o que eu tenho ouvido falar, até para uma conversa com um determinado pastor ou líder, você tem que marcar com meses de antecedência, tem que falar com a secretária, você para ser membro tem que fazer um curso de 3 meses, tem que assinar um compromisso, enfim. A burocracia está matando a igreja. E se a burocracia não serve nem no governo, quanto mais dentro da igreja, os meios de comunicação estão sobrepondo a missão da igreja.
gasta-se mais num bom som do que manter um missionário. Gasta-se fortunas para trazer conforto às pessoas que vão à igreja do que ajudar carentes, pessoas pobres, investir em evangelismo, investir nas crianças. Hoje, infelizmente, os meios de comunicação, telões, enfim, você sabe do que eu estou falando. É muito mais significativo hoje na igreja do que a pessoa que chega e vai lá precisando de Deus. E, claro, quando você usa o marketing, você usa a mídia, você se torna escravo da mídia. Porque ela exige, ela que determina o que você tem que fazer, que cor você tem que usar, que maquiagem você tem que pôr, enfim. Vocês conhecem tudo isso, né? Essa é a realidade. Bom, eu não estou aqui para... isso aí não é só para te dar um feedback, para que você entenda, daqui para cima, daqui para frente, qual é a nossa proposta. Então, a partir do capítulo 5, nós vamos então estabelecer nossa proposta como igreja para este mundo e para a igreja. Tá bom? Nos acompanhe no capítulo 5. Muito bem, vamos então ao capítulo 5. Nossa proposta agora, nesse curso de eclesiologia, é desenvolver algo que nos leve a cumprir o propósito para o qual Jesus veio edificar a sua igreja. O capítulo 5 é a igreja onde há misericórdia. Bom, nós vamos partir do ponto da palavra Betesda, e essa é uma definição que eu tenho ouvido muito. A igreja de Cristo é a Betesda de Deus, é a casa da misericórdia, onde a misericórdia tem que imperar, não só a misericórdia de Deus, mas a nossa misericórdia. Primeiro, que como casa de misericórdia está aberta a todas as pessoas. É exercer misericórdia a todos, não é só membro da igreja. Eu, como bispo, eu digo para os pastores, vocês, pastores e pastoras, vocês estão sendo nomeados, não é para a igrejinha do seu bairro, é para a cidade onde você está, é para os vizinhos da sua igreja. Você tem que pastorear, misericórdia para com todos, é influenciar e mudar o nosso meio ambiente, não é só as pessoas. Precisamos mudar. Aqui na rua, eu passo, eu falo, eu cumprimento, eu oro, eu abençoo a rua, as pessoas. Não importa se são da minha igreja ou não, e de que igreja são, não faz diferença. A misericórdia é não dar o que as pessoas merecem. Esse é o papel da igreja. Dar o que merece não é misericórdia, é dar o que não merece, como Deus fez. Perdão, Deus, nós éramos destinados à ira, ao pecado, e até hoje somos. Nós não somos bonzinhos, não, a gente sabe. Cada um de nós conhece o nosso interior, mas por causa da misericórdia dele, nós não somos consumidos, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, a igreja tem que ser esse lugar de misericórdia, demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. Não é para que elas sejam membros da igreja, não, por elas. Se elas forem membros da minha igreja ou não, não faz diferença. Deus as ama e eu tenho que exercer misericórdia por elas e não esperar um troco, uma recompensa. Eu te ajudei, agora você tem que vir para a minha igreja. Esse não é o conceito de misericórdia. Misericórdia são as pessoas acima das instituições. É deixar as 99 no aprisco e sair em busca daquela que está perdida. Eu oro a Deus para que as nossas igrejas, a começar da Igreja Metodista Internacional, seja uma Betesda de Deus, que você seja misericordioso, porque isso é fruto do Espírito e faz parte do caráter de Deus. Capítulo 6, a igreja, a comunidade dos santos. A igreja será reconhecida no mundo como demonstração do poder de Deus, voz sacerdotal e profética e esperança para os homens, quando na verdade viver em santidade. Esse capítulo foi escrito pela pastora Leda, faz parte da sua tese de mestrado, e ela coloca como ênfase isso. Ela fez uma tese sobre a santidade dos nossos dias, e aqui está: a igreja será reconhecida no mundo como demonstração do poder de Deus, voz sacerdotal, profética e esperança, quando vivermos em santidade. Isso é fundamental. Como que a gente entende isso? A comunidade, a igreja tem que dar o seu devido valor à vida de santidade dos seus membros. É preciso uma reflexão séria sobre a santificação para vivermos esta qualidade de vida à luz das Escrituras e à luz da nossa teologia wesleyana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Santificação é estilo de vida. Nós temos aí algumas definições, eu coloquei na importância da santificação, nós somos a nação santa, tem o conceito de santificação, mas eu quero resumir tudo isso de uma forma simples. Santificação é estilo de vida, é viver Cristo, a sua glória, o seu poder, a sua graça em mim, todo o meu proceder. Porque a santificação não é numa área da minha vida, a santificação vem desde o que eu penso e falo até do que eu faço e vivo. Isso é santificação. E há esse texto, né, que a gente cita muito, sem santificação ninguém verá o Senhor, isso é muito mal interpretado. Porque, veja só, nós não vamos ver o Senhor porque somos santos, nós vamos ver o Senhor porque fomos salvos. Porque aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Aí você fala, mas então, bispo, peraí, pode uma pessoa não ser santa ir para o céu? Eu acredito que sim. Por quê? Porque nós não somos salvos pela santificação. Senão a salvação ia depender do que você faz, do que eu faço. Porque a santificação é um processo que eu desenvolvo. A Bíblia diz, santificai-vos hoje, né? Como Deus é santo, Pedro fala. E não só no Antigo Testamento. Então, assim, a salvação não é mérito meu. Então, o que esse versículo quer dizer? Assim, em suma, não tenho tempo, como eu falo, não é a nossa matéria, a teologia agora, mas quando esse versículo diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, eu tenho entendido que ninguém pode ver o Senhor na minha vida se eu não for santo. E aqui entra um outro elemento, desculpa eu fazer esse parênteses, entra um outro elemento, a fé. A fé me permite ver Deus, porque sem fé ninguém verá o Senhor. Não é isso que está na Bíblia? E sem santificação, ninguém vê. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente não tem... E então, a fé me faz ver o invisível, me faz ver aquilo que ainda nem existe. A fé já me faz ver a vida com Deus. A santificação faz com que as pessoas vejam Deus em mim. Então, se você não é santo, você pode pregar, pode falar, ninguém está nem aí para você. Essa é a grande realidade. Por mais duro que seja. Porque muita gente evangeliza, prega, ensina e não acontece nada. Porque a vida dele não mostra Cristo. Então a vida de santidade é sumamente importante. A santificação traz saúde, vida e vigor à igreja, né? E eu acredito, gente, que existem santos. Eu conheço muitos santos. Posso falar até do meu pai como um homem que foi em toda a sua vida santo. Em toda a sua maneira de viver. Eu conheço muitos. Posso enumerar aqui, não quero para não cometer erros de deixar alguém de fora. Mas ainda hoje, eu conheço e eu quero viver essa vida de santidade e eu estou buscando viver essa vida de santidade para que você que está me vendo, para que as pessoas que me conheçam possam ver Cristo em mim. E eu quero que também você, como a igreja, viva, seja essa comunidade de santos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Capítulo 7. É a igreja onde acontecem milagres. Oh, glória a Deus, né? A igreja de Cristo vive no Espírito e através dele, e isso se realiza por fé. Todo grande empreendimento cristão foi iniciado por um homem ou por uma mulher que possui o dom de fé. Em primeiro lugar, para que aconteçam milagres, é indispensável na igreja de Cristo que haja fé. Como eu acabei de falar, né, sobre santificação e fé, a fé é o elemento fundamental para fazer milagres, para que os milagres aconteçam. Agora, não podemos nunca nos esquecer que o maior de todos os milagres que traz sentido à vida da igreja é a transformação do homem. Ou seja, a morte do velho homem e o surgimento de um novo homem segundo Deus. Se não houver esse primeiro e grande milagre, os outros milagres não fazem muito sentido. Qual é o valor de você curar uma pessoa que vai para o inferno? Qual é o valor de alguma coisa acontecer de extraordinário na vida de alguém que não vai para o céu? Agora, uma vez que essa pessoa foi transformada, e os milagres vêm para corroborar, para assessorar, para aumentar a fé, para ser a vitrine de Deus diante dos outros. Eu oro por milagre todo domingo, todo culto, porque eu creio no milagre. Mas o primeiro milagre que a igreja se propõe a realizar é a transformação das pessoas. Agora,
tem que acontecer outros milagres, né? A igreja é o lugar onde os enfermos são curados, onde os milagres se tornam vitrine e atração para as pessoas, onde os dons de cura são evidenciados, onde os milagres, as maravilhas de Deus, expulsão de demônio, onde o sobrenatural acontece. E eu entendo que o sobrenatural na igreja é a habilidade de se modificar os processos da natureza através da intervenção espiritual divina. Então a igreja é onde acontece o impossível, o imaginável, onde a glória de Deus se manifesta com poder. Capítulo 8. A igreja é onde impera o amor. O fruto do Espírito é amor. A marca principal da igreja de Jesus Cristo é o amor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não estamos falando de qualquer tipo de amor. Na igreja a gente aprende e é desafiado a amar 3 pessoas. Primeiro, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de tudo. A Bíblia diz que Deus tem que ser a minha prioridade. Não é prioridade material, não, nem de interesse, é prioridade no amor. Jesus falou, se alguém ama o pai ou a mãe, a irmã, a filho, o esposo, a esposa, mais do que ele, não é digno dele. Eu tenho orado para Deus me dar esse amor. E esse amor só é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, amar a Deus não é como eu amo a minha esposa, minha filha, meu neto, minha neta, amo você. Não, amar a Deus é diferente. É um amor sacrificial, é um amor que jamais acaba. Um amor que não se decepciona, um amor que não se ensoberbece, um amor que não se conduz inconvenientemente contra Deus. Esse é o amor. Mas também aprendemos a amar a nós mesmos, a valorizar a nós mesmos como servos de Deus, como imagem e semelhança de Deus, como criaturas de Deus, nascidos de novo, como raça eleita, sacerdócio real, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses somos nós. Temos que aprender a nos amar, até amar nossas afeições, nossos dons, nossos talentos, nossa personalidade, nosso temperamento e aprender a amar os outros. Esse sim, com amor fraternal. Um amor de entrega, de dar, sem esperar receber, mas um amor que ele é fruto do meu relacionamento com Deus e comigo também. Além disso, o amor vence todos os empecilhos, todas as barreiras. Quem ama não vê barreira, não vê empecilho, né? O amor se manifestou em Cristo, tem que se manifestar em nós. O amor cresce, como também pode diminuir. O amor alivia tensões, alivia dores, traumas. O amor faz com que a gente chegue até mesmo a amar os nossos inimigos. E eu quero só resumir da seguinte forma: a igreja é um lugar de relacionamento de 2 mãos, né? Eu dou e recebo, eu sou e vou ser, né? Isso é importante. As pessoas vão à igreja para serem aliviadas e ajudadas por aquelas pessoas que as servem, não para chegar lá e... Não, vão lá porque precisa, e você tem que ter um ministério de recepção tremendo. A igreja precisa ser capaz de objetivar amor, não é só sentir, é servir, aliviar os amigos, os inimigos, o orgulho, o time, tudo. Todos podem chegar lá, tá bom? Uau! Capítulo 9. Igreja onde há querigma e koinonia. E Gálatas 6,2 diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim, completo, cumprireis a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Amar. Mas de que forma? Levando as cargas uns dos outros. Nesse sentido, a gente precisa entender que a igreja caminha com 2 pernas. A primeira perna é o que a gente chama de querigma, ou seja, a mensagem, a pregação, o conteúdo do que vamos proclamar. É a mensagem da esperança, é a mensagem da salvação, é a mensagem da reconciliação, é a mensagem do perdão. Essa é a mensagem da igreja. Esse é o querigma. Qualquer outro tipo de mensagem fora do querigma é apenas ensinamento de homens, como Jesus falou que acontece. A pregação tem que ser boas novas, anúncio de esperança, anúncio de salvação. Esse é o papel da igreja.
todos os dias, todas as vezes que se reunir. Essa é a pregação. O ensino pode ser mais detalhado, mais intenso, mas a pregação é essa, que torna público a todas as pessoas. E além disso, nós temos a koinonia. São palavras gregas que a gente usa para entender o contexto, né? É comunhão intensa. Koinonia não é só uma comunhão, oi, tudo bem, te conheço, vou numa festa. Não, isso não é comunhão. Comunhão não é koinonia. Koinonia é estar junto todos os dias, todos os momentos. E hoje isso é possível. Antigamente não, mas hoje você pode estar com o seu celular, seu WhatsApp, seu Facebook, com as pessoas todos os dias. Como vai? Bom dia, como vai você? Dialogando, conversando. Isso é koinonia. Koinonia é o que nós precisamos, porque tanto o querigma como a koinonia nos levam a cumprir a lei de Cristo, que é levar os fardos uns dos outros. O que é isso? Na prática, vou dar a vocês 6 características ou 6 maneiras de você levar os fardos uns dos outros. Primeiro, apoie em oração. Ore uns pelos outros. Faça uma lista de oração diária por quem você vai orar todos os dias. Segundo, gaste tempo com as pessoas. Telefone, fala, visite, caminhe, tome um café. Gaste tempo com as pessoas. Com as crianças também, viu? Sobre isso vamos falar outra vez. Compreenda profundamente o problema da outra pessoa. Antes de julgar, fala, isso não é nada, isso é bobeira, isso é do diabo, isso é da carne. Entenda o problema. Seja de que origem for, você só vai ajudar quando você entender o problema. Para entender o problema, ouça, dedique tempo, oração, comunhão e ajude a solucionar. Alivie as tensões e o desânimo. Seja você uma pessoa automotivada e motive outros. Fala, hoje está difícil, mas amanhã temos a promessa. Glória a Deus. Então, tire as tensões, alivie. Acabe com essas cobranças, sabe? Vamos viver em amor, em comunhão, em graça. Ajude de alguma forma, gente. Ajude financeiramente, doando coisas, caminhando junto, enfim. Ah, eu não posso fazer. Pode sim. Cada um de nós pode fazer alguma coisa por alguém, porque Jesus fez por nós mais do que uma coisa. E confesse os seus pecados e ore uns pelos outros. Não tem a maneira mais pessoal, mais emotiva do que confessar pecado uns aos outros. Porque nos nivelamos àquele nível de humildade. E a Bíblia diz, aquele que se humilha, esse será exaltado. Existem os santarrões de hoje, do século XXI, os crentões, aqueles que nunca se abalam, aqueles que estão sempre por cima, aqueles que estão vivendo nas nuvens. Cuidado, esse já está nas nuvens, de lá não passará, porque é orgulho. Né? A comunhão gera identidade, unidade, autoestima, sinceridade, franqueza, compartilhamento, solidariedade. Vamos desenvolver? Procure começar por você. Desenvolver na sua igreja querigma, mensagem poderosa do Evangelho e koinonia, para que Cristo seja visto em nós, porque Jesus disse que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ok? Terminamos então o capítulo 9. Ok, vamos começar então a última parte da nossa matéria, a partir do capítulo 10 de Eclesiologia. Capítulo 10 diz, a igreja é o corpo vivo de Jesus na terra. Esses últimos capítulos, gente, me empolgam tremendamente, porque quando começa a pensar nisso, Paulo disse aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, para o bom funcionamento do corpo de Cristo, precisamos estar ajustados, fazendo o seu trabalho em harmonia para a saúde de todo o corpo. Veja uma coisa interessante. Quais são as funções ou quais são os meios pelos quais a igreja se torna saudável? Pelo menos precisam existir na igreja 5 ministérios. O primeiro ministério é o ministério apostólico. O apóstolo é aquele que é enviado. Vamos agora pegar a figura da igreja. O apóstolo é aquela pessoa mais próxima do governador que é autorizado para sair
fazer a pesquisa de campo, ver quais são as áreas e quais são os povos e quais são os impérios que ainda não pertencem a esse rei. Então o enviado vai, quer dizer, o apóstolo vai, faz a pesquisa e ele traz o resultado, assim como foram os espias no Antigo Testamento. Então você vai lá e os apóstolos vão na frente, são enviados pela igreja para expandir o território do reino de Deus, para expandir o senhorio de Cristo sobre a terra. Ele é como que o embaixador de Cristo. Esse apóstolo, ele tem a visão profética, ele tem a visão do futuro, ele tem a visão, e ele é autorizado para levar a igreja, impor o reino de Deus. O apóstolo ia, falava, fazia negociações lá com os reis daquela época e falava, olha, nós temos essa proposta, queremos que você faça parte do nosso reino, se você aceitar. E quando aceitava, o governador ia lá e então se tornava aquele território parte do reino. Então, a igreja precisa dos apóstolos. São essas pessoas que hoje chamaríamos de plantadores de igreja, que chamaríamos de missionários, o nome que queiramos dar a esse ministério apostólico, mas dentro da própria igreja local, esse ministério tem que funcionar. Além desse ministério, tem os profetas, o ministério profético. O ministério profético, não se fala de adivinhações, gente, nem de prever coisas ruins. A profecia, biblicamente, é falar o que Deus quer que o povo ouça dele. Então, eu sou um canal, sou profeta, eu falo em nome de Deus. Você pega um porta-voz aí da República do Brasil, ele não fala em nome dele, ele fala em nome do presidente. O presidente fala, estou aqui falando em nome do presidente. O profeta não é ir lá para profetizar e dizer, você vai ter filho homem, tua filha mulher, você vai casar com fulano, ciclano. São adivinhadores. Profetas não. Profetas falam em nome de Deus. São pessoas de intimidade com Deus, aos quais Deus revela segredos. Está no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14. Tá bom? Além do profeta, é o evangelista. O evangelista é aquela pessoa que sai e tem um amor profundo por vidas e ele luta e move a evangelizar, é tirar do pecado. É o pescador, ele tira do pecado e traz para a igreja, para o pastor, para o mestre, ajudar, aconselhar, dirigir. O evangelista não pastoreia, ele conquista, ele prega o evangelho, ele fala de Jesus, ele não tem vergonha, não tem timidez. É fantástico o evangelismo. O evangelista tem que estar na igreja. Tem os pastores. Uma igreja sem pastor, pode ter apóstolo evangelista, vai morrer. Porque o pastor é aquele que apacenta, que cuida, que cura as feridas, que está com as pessoas, ele não julga ninguém, ele ama todo mundo, ele é pacificador, ele é cuidador, ele é alguém que as pessoas se apegam como um pai, uma mãe, por isso em algumas igrejas até chamam os pastores de pai e de mãe, quando isso é verdade, tá? E esse é o pastoreio. A igreja precisa de pastor. E Satanás tanto sabe disso que ele está colocando o dedo nos pastores, porque sabe que se corromper um pastor, fazer um pastor desistir, as ovelhas vão se dispersar. E tem também os mestres. Os mestres são aqueles que guiam o rebanho pelo caminho certo. E o mestre ele tem um trabalho muito especial com apóstolos, com evangelistas e com pastores. Sabia? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. Geralmente o mestre treina o apóstolo, treina o profeta, treina o evangelista, treina o pastor e treina os membros da igreja. Numa igreja onde falta ensino, o povo se corrompe, o povo perde o rumo. Então, uma igreja sadia, uma igreja que realmente possa criar um impacto na sociedade, precisa de pelo menos esses 5 ministérios. Ok, capítulo 11. A igreja de Jesus Cristo e a sua influência no mundo. Eu não coloquei na apostila, mas deixa eu dizer para vocês, quando eu estudei Atos 1:8, a Bíblia diz, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre vocês e recebereis poder. Em algumas Bíblias fala, e recebereis a virtude do Espírito. A palavra virtude e a dinamis, que é traduzido como poder, também pode ser entendida como influência.
Virtude é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de influenciar pessoas. Se uma igreja não influencia o seu bairro, a cidade onde está, o local, os vizinhos, essa igreja não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo influencia as pessoas. E como que essa influência ocorre? Primeiro, pela mobilização dos seus membros. A igreja não tem ativismo, tem mobilização. Qual é a diferença? A mobilização ela tem um fim específico, um alvo. O ativismo é fazer. Mobilizar é com um objetivo. Tem igreja, vamos visitar todas as pessoas do nosso bairro. Pelo menos as 100 casas próximas à igreja. Isso é mobilização. Vamos fazer um culto para chamar os visitantes. Isso é programa. Entende? Porque a mobilização é envolver todo mundo. E Ken Strachan, um grande pastor cubano, ele escreveu o seguinte, que o êxito do crescimento da igreja está na capacidade de mobilizar o maior número possível de pessoas. Isso é fundamental para a gente entender. Além dessa mobilização, a manifestação do Espírito Santo é imprescindível, os dons é imprescindível, fazer com que essas coisas que acontecem conosco sejam testemunhadas. Está faltando testemunho na igreja, pessoas dando testemunho do que Deus está fazendo e pessoas que sonham, sonhos grandes, os sonhos motivam, isso influencia pessoas. Todos nós gostamos de andar com quem sonha e ficar bem longe dos que têm pesadelos, né? Exercitar a fé, gente. Creia, ponha a sua fé em ação. Quando você sofrer perseguição, saiba que isso vai elevar o seu nível de intimidade com Deus. A preocupação de fazer o reino de Deus crescer tem que ser a nossa meta. E olha, a igreja, a influência dela é inevitável quando a igreja começa a influenciar a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas filhas, dos meus netos, das minhas netas, e aí meus vizinhos. A influência tem que começar em mim. Tem muito menos de vezes querendo influenciar outros, evangelizar outros, quando eles mesmos ainda não foram influenciados pela igreja de Jesus Cristo. Penúltimo capítulo, capítulo 12. A igreja manifesta o poder e a soberania de Deus. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã. Ele continua atuando no mundo exatamente como ele fazia quando ele estava fisicamente presente no mundo. Quando ele se encarnou, realizou o trabalho através de um corpo terreno, individual e físico. Mas hoje ele continua esta obra através do corpo espiritual que é a igreja de Jesus Cristo. Isso faz com que a gente entenda que a igreja é instrumento de Deus para abençoar o mundo, como disse na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A intenção de Deus é que Ele estando conosco, foi o que Ele prometeu, né, em Mateus 28, eu estou com vocês todos os dias. Não é para ficar conosco, é para que o reino dele seja conhecido, que a voz profética da igreja seja anunciada. O ministério de Cristo continua hoje. Ungir para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a igreja. É isso que nós, como Igreja Metodista Internacional, queremos fazer e estamos fazendo, para a glória de Deus. Falta muito ainda, mas já começamos. A igreja tem que viver isso. Finalmente, capítulo 13. A igreja é a força mais poderosa sobre a terra. Quando o anjo disse, por ocasião do nascimento de Jesus, que o seu nome seria Emanuel, ou seja, Deus conosco, ele estava nos garantindo a sua permanência e viver Cristo em nós. Agora eu volto ao conceito que eu falei, a igreja falsa e a igreja verdadeira. E você pode falar, bicho, mas eu não estou vendo isso aí. É porque falta talvez um pouquinho de fé em você. Porque eu estou vendo essa igreja. Eu estou pressentindo essa igreja. E eu lamento que eu estou com 67 anos, não posso fazer muito mais. Gostaria e sonho em fazer, mas o corpo físico, a mente, às vezes, né, não permite. Mas você que é jovem, olha, veja a igreja, a noiva de Cristo, vestida de branco, aguardando as bodas, que está chegando o dia.
Nada pode parar esta igreja, porque ela é o corpo de Cristo. A igreja verdadeira cura os males sociais, quebra as barreiras raciais, as barreiras de todos os níveis. A igreja verdadeira não faz diferença entre homem e mulher. A igreja verdadeira se preocupa desde o recém-nascido até o ancião. A igreja verdadeira não se sente culpada, não tem vergonha, não ignora, mas é a igreja que manifesta o cristianismo autêntico. E volto a dizer, nenhuma denominação ou organização religiosa é ou pode se considerar a igreja verdadeira, mas tem que reconhecer que em todas essas organizações, em todas essas religiões cristãs, ali está presente a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira são aqueles que tiveram uma vida transformada pelo poder de Deus e não apenas uma estrutura. As denominações nada mais são do que ramificações ou identificações particularizadas de grupos ou de pessoas de igrejas de Cristo, da igreja de Cristo. O fundamento da igreja continua o mesmo. Cristo, Ele é, quando Ele diz, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e a pedra foi aquilo que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja instituída por Jesus há quase 2000 anos, ainda hoje é atual, necessária e poderosa força para a transformação e salvação do homem, escreveu Sterman no seu livro. Temos hoje que desenvolver um modelo de operação planejado por Deus para que a sua igreja seja reconhecida como a voz de Deus na terra. Existe uma visão muito torcida ou distorcida, eu prefiro falar de torcida, né? Que alguém torceu, outros falam distorcida, enfim, seja o que for, o português é muito complicado, mas existe uma visão hoje muito errada. A igreja não é empresa, gente, é organismo, é corpo, é Cristo em nós. A igreja não é um aglomerado de pessoas buscando extravasar seus traumas, medos e complexos através de louvor. Não, a igreja não é isso. Também adoramos. Mas a igreja é um lugar de cura, é Betesda de Deus. A igreja não é um teatro onde as pessoas vão para se divertir ou tranquilizar sua mente. A igreja não é um supermercado onde você vai buscar o que você quer, quando você quer e seleciona o que você quer. A igreja não é um posto de gasolina para você se encher uma vez por semana. A igreja é a reunião dos santos. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é 24 horas. É vida, é estilo de vida. A igreja é o corpo de Cristo. E eu quero terminar essa matéria dizendo o seguinte, a mensagem da igreja é simples. É essa, experimente Jesus. Está dando errado? Experimente Jesus. Você está triste? Experimente Jesus. Você está decepcionado? Experimente Jesus. Você está sem fé? Experimente Jesus. Você está angustiado? Experimente Jesus. Esta é a mensagem profética da igreja, porque a história da igreja é a história que traz justiça, paz, amor e alegria no Espírito Santo. A igreja é a expansão do reino de Deus, né? A igreja vem trazer vida, a igreja transmite o poder de Deus através de uma comunidade terapêutica, de uma casa de misericórdia, um lugar onde acontecem milagres, onde a coinonia e o querigma se manifestam, onde Deus é soberano. A força da igreja é Cristo em nós, a maior força existente no mundo. Seus poderes vão além da estratosfera, que ele quebra cadeias, abre prisões, é capaz de penetrar na mente e no coração dos homens. A igreja é maior que os poderes do Estado. A igreja não se limita a tempo, espaço e cultura. A igreja é invencível, é imparável, e nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Quero concluir dizendo o seguinte, façamos parte desta igreja, para que a igreja de Cristo seja vista sem máscara, sem deturpações e sem esta imagem, essa enfraquecida como está hoje, como falei no início, pessoas abandonando, deixando de ir, ignorando, porque eles entenderam que igreja é ir lá no culto no domingo, ou na quarta, ou na quinta, igreja é viver 24 horas, Cristo em nós, a esperança da glória. Revelemos ao mundo quem realmente a igreja é, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o edifício de Deus, a agência do reino de Deus, a força mais poderosa da terra. Amém? Espero que isso tenha te ajudado e você é convidado a estar na nossa próxima aula. Deus te abençoe, tenha um tempo de regozijo, adore ao Senhor ao terminar essa matéria, porque você
é a igreja do Senhor. A paz bendita e gloriosa do Senhor e o conhecimento de Deus seja sobre você. Amém. Muito bem, eu gostaria de, ao finalizar esta aula, falar um pouquinho sobre os requisitos para que você seja aprovado nessa matéria. Como eu disse no início, essa matéria ela foi dividida em 2 módulos. Concluímos o primeiro módulo e na próxima aula concluiremos o segundo módulo. Para este primeiro módulo, o que nós requeremos de cada aluno nesses próximos 30 dias, e eu dividi isso por semanas, Você pode fazer isso, mas a primeira coisa é que você escolha, dentre os 13 capítulos, cada um deles tem um questionário na sua apostila. Você vai escolher um questionário de um capítulo. Dos 13, você vai escolher um questionário e vai me mandar as respostas. O segundo requisito é você preencher o que nós chamamos de verificação de aprendizado de eclesiologia, que é uma página só. São 10 perguntas e eu vou ler para que não haja confusão. Qual é o propósito da igreja? 2. Quando nasceu a igreja? 3. Qual a diferença entre igreja institucional e a igreja corpo vivo de Cristo? 4. Mencione 4 pontos fortes da igreja primitiva. E eu gostaria que você acrescentasse também 4 pontos fracos da igreja primitiva. Não está, mas se você puder colocar, o que você entendeu por encastelar. Eu não mencionei isso na aula, mas você pode procurar na apostila. Caso você não encontre, essa pergunta fica mais ou menos em suspense, porque eu não a mencionei, tá bom? 6, por que podemos afirmar que Pedro ultrapassou as suas convicções judaicas ao ir à casa de Cornélio? Isso tendo do ponto de vista da aula toda, como é que você encarou essa forma de Pedro ir na casa de Cornélio? 7, qual é a verdadeira igreja de Cristo? E 8, você completar a definição do que deveria ser a igreja, a comunidade que vivesse, e aí você completa. 9, uma palavra sua experiência. Fale sobre a impessoalidade na igreja moderna. E a última pergunta, 10, como você explica a expressão a igreja de Cristo é a Betesda de Deus? Tá bom? Você tem 30 dias para enviar isso para nós e eu dou muitas graças a Deus pela sua atenção. Deus te abençoe e até, mais uma vez repetindo, a nossa próxima aula.